A gente já falou de várias coisas relacionadas ao átomo. A gente já falou dos modelos atômicos, né? Dalton, Rutherford, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Esses 4 modelos atômicos. Certo? A gente já falou dos conceitos importantes dos átomos, as definições do átomo. Falamos de próton, elétron, nêutron, falamos de massa atômica, de número atômico, falamos da tabela periódica, explicamos como funciona a tabela periódica, os elementos que nelas estão representados e tudo mais. Agora, para fechar o nosso pacotão de informação, a gente vai ter que falar sobre distribuição eletrônica, tá bom? A distribuição eletrônica, ele não é um assunto complicado, ele é um assunto bem tranquilo. Desde que você siga o passo a passo para poder realizar essas tarefas. Eu abri um disjuntorzinho aqui para mostrar para os alunos como é que funciona. Eu não estou achando outro parafuso. Mas eu tô por aqui, daqui a pouco eu acho. Bom, então a gente vai falar sobre a distribuição eletrônica. Pelo menos esse é o objetivo que nós temos para a aula de hoje. Tá? Como é que a gente vai fazer, então, a observação dessa distribuição eletrônica? O objetivo é entender como os elétrons se organizam na nossa camada. Então a gente vai pegar alguns tópicozinhos e vamos tentar entender eles. Primeiro, distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica nada mais é do que a básica distribuição dos elétrons na camada de valência, tá? Então eu posso dizer para vocês que depois eu organizo, tá? Os elétrons são distribuídos em camadas, sendo que cada camada comporta um número máximo de elétrons. Quando a gente falou da tabela periódica, que a gente trouxe a ideia dos períodos, a gente trouxe esse pensamento do que é as camadas, tá? Então, quando a gente falou dos períodos, tabela periódica e distribuição eletrônica por camada. Então, quando a gente começou a trabalhar com tabela periódica, a gente organizou todas elas em determinados períodos, certo? Vou abrir hoje, tá? Vou pegar uma tabela periódica simples aqui. O que significa isso? A gente verificou que cada linhazinha que tem aqui, né? Cada linha dela, ela é referida a uma camada eletrônica. Então a gente tem aqui a camada, tá? Pode receber, né? Entre dois nomes, pode ser chamado de camada K e segue aqui, né? L, M, N, O, P e camada Q. Essas camadas aqui, cada uma delas, ela vai receber uma quantidade máxima de elétrons permitidos, tá? Essas camadas, elas também podem ser chamadas como nível de energia. Então vai nível 1, eu boto N para ficar mais fácil. Nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Certo? Então eu tenho essa organização dessas camadas aqui, da distribuição delas. Tá bom? Pronto. Como é que a gente visualiza isso em um elétron? Vou pegar uma imagem legal aqui para a gente ver. Ela está representada dessa forma aqui. Ixi, não sabe pesquisar aqui ainda. Única. Isso. Uhum.
Então aqui a gente. A distribuição ela pode ser representada dessa forma aqui, ó. Vocês estão vendo. Tá? Então eu tenho um elétron e ele vai distribuir as camadas, os elétrons, nessas 7 camadas. K, L, M, N, O, P e camada K. Pode ser nível 1, nível 2, como eu acabei de mostrar para vocês ali, né? Essa é a representação mais bacana dessa camada. Acontece que a gente consegue fazer umas visualizações e nessas camadas a gente consegue definir qual é a quantidade de elétrons que vai ter em cada uma delas. Para isso temos uma outra imagem aqui, ela deixa bem claro essa organização que é a de K. Esses números aqui, eles fazem referência à quantidade de elétrons que vão ter por camadas. E aí elas têm um acréscimo, uma subida até a camada 32, ela repete e depois tem um decréscimo, tem uma caída desses valores. Então a distribuição de camadas começa. Na camada K eu posso ter 2 elétrons, na L8, na M18, na N32, na O mais 32, na P18 e na camada Q mais 8 elétrons. Tá? Pronto. Então a primeira coisa que você tem que saber. O elétron ele é dividido em camadas. Cada camada ele tem de 1 a 7 camadas e cada camada comporta uma quantidade determinada de elétrons. Essa quantidade de elétrons ela está representada justamente por esses valores que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Camada K, L, M, N, O, P e camada Q. E aí vem os números de 2 até subindo, né? 2, 8, 16, 32, 32, 18 e 8. Certo? Então, essas são as primeiras informações. Eu vou apagar isso daqui e vou deixar as outras informações que elas ficam melhores para a gente visualizar. Ali era só um lembrete da tabela periódica que é interessante a gente ter. Então, as camadas elas estão organizadas dessa forminha que vocês estão vendo aí. Bom, obrigado, Ilana, pela pergunta. Então, esses valores aqui, né? 2, 8, 16, 32, 32, 18 e 8 é a capacidade máxima de elétrons que ele pode ter. Ele pode ter menos elétrons? Pode ter menos elétrons. Um exemplo, bora pegar os 4 primeiros elementos da tabela periódica. Vou até abrir a tabela periódica para mim aqui. Periódica.com.br. Link desse. Cara, tem para vender. Eu vou deixar aqui aberto, eu acho que eu vou comprar um. Periódica.com. Engraçado. Uma tabela periódica bacana para gente trabalhar. Então, bora lá. Os 2 primeiros elementos eu lembro fácil, né? Bora fazer a distribuição eletrônica deles, ó. A gente vai fazer a distribuição por camadas. Eu só vou fazer dos primeiros porque o nosso objetivo é fazer a distribuição por subcamadas. Que é aqui onde mora realmente a parte importante desse estudo. Então, bora lá. Eu vou apresentar para vocês o hidrogênio. O hidrogênio, a gente sabe que ele é número atômico 1. E ele apresenta um próton. Se ele tem um próton, ele tem um elétron, né? Então, a distribuição eletrônica desse bichinho é: na camada K, eu vou ter um elétron. Tá? Melhor, fazer essa representação dessa forma. Ó. Eu vou ter um elétron na camada K. Tá bom? O hélio, ele tem número atômico 2. Então, eu vou botar nele o quê? Ele vai ter 2 elétrons na camada K. Tá? Observa que no primeiro, a camada K, que só comporta 2 elétrons, ele pode ter 1 e pode ter 2. Bora para o próximo elemento, que é o lítio. O lítio, ele tem 3 elétrons. 3 prótons, 3 elétrons. E a distribuição eletrônica vai ser como? Vai ser 2 elétrons na camada K e 1 elétron na camada L. Certo? Distribuição mais simples que eu estou fazendo, cara. Lítio. Bora avançar um. Bora para o nitrogênio. O nitrogênio ele tem número atômico 7, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Tá? Desculpa, ele tem 7 elétrons. Então, se ele tem 7 elétrons, 2 elétrons na camada K, e aí na camada L, 7 menos 2,
5 elétrons na camada L. Tá? Essa é a distribuição como ela vai acontecendo. Você vai pegando os valores de prótons. Como a gente fala de um átomo neutro, os valores de prótons, os valores de elétrons são o mesmo, e a gente vai fazendo essa distribuição eletrônica. Certo, gente? Então, dessa forma, vocês conseguem visualizar com clareza como acontece essa organização. Tá mexendo mesmo aqui para poder ver todo mundo. Pronto, essa é a primeira parte. Eu não vou focar na distribuição por camadas, porque quando a gente fala de distribuição por subcamadas, a gente consegue entender com mais facilidade o seu funcionamento. Tá? E aí o seguinte, como a gente falou, a gente tem as camadas, cada camada dessa, ela vai apresentar o que nós chamamos de subcamadas. Tá? Então, a gente pode escrever aqui, ó, as informações. Cada nível, tá? Aí tem o nível K, L, M, até o nível Q, é dividida em subníveis. Certo? E cada subnível, ele comporta uma quantidade limite de elétrons. Quais são os subníveis que nós temos aqui? Deixa eu ver se eu acho também uma imagenzinha. Subníveis. Certo? Vou pegar a imagem, se a gente achou uma imagem bacana para mostrar os subníveis. Não, não temos uma imagem bacana sobre subníveis. Tá? Para pesquisar um pouco mais. Não, não tem nem imagem legal como a que eu gostaria de representar para vocês. Então, bora entender como é que funciona. Eu até vou classificar, ó, dividido em 4 subníveis. Deixa até específico isso. E como é que fica essa distribuição de subnível, então? Eu posso ter, no subnível, posso ter 4 subníveis, né? O subnível que a gente chama de S, o subnível que a gente chama de P, o subnível que a gente chama de D e o subnível que a gente chama de F. Então, temos esses 4 subníveis. Cada subnível ele vai comportar uma quantidade de elétrons. No subnível S, por exemplo, ele vai ter a capacidade de ter 2 elétrons. No subnível P, ele vai ter a capacidade de ter 6 elétrons. No subnível D, ele vai ter a capacidade de ter 10 elétrons. No subnível F, ele vai ter a capacidade de ter 14 elétrons. Certo? Aí fica, professor, mas é muito número para gravar, não vou gravar todos esses números não. Cara, é porque eu estou passando a informação passo a passo, mas quando vocês verem a forma que podem construir esses subníveis, vocês vão perceber que não é um bicho de 7 cabeças, não é uma das coisas mais difíceis do mundo. Presta atenção como é que funciona. Ó. Aqui, só para você já matar a charada. Quando tem uma mudança de subnível ó, do 2s para o 6s, eu acrescentei, somei mais 4 elétrons. Do P para o D, eu também acrescentei mais 4 elétrons. E do D para o F, eu acrescentei mais 4 elétrons. Tá? Então, vocês podem ver que eles vão subir de forma gradual. Certo? E essa subida de forma gradual, ela facilita o nosso entendimento. A organização da distribuição eletrônica por subníveis, que com ela você já consegue identificar as duas vertentes do que a gente está trabalhando, como é que vai ser feita? Eu tenho que simplesmente, como é que eu digo para vocês? Eu tenho que simplesmente construir uma tabela do zero. E lembrando que essa tabela ela vai funcionar sempre como uma escada. Tá? Sempre como uma escada. Então, bora lá. Bora para a nossa construção. Vou tentar construir aqui no papelzinho. A gente tem 7 níveis de energia. Tá? Tem o nível 1, tá? Que a gente chama de K. Tem o nível 2, a gente chama de L. E aí vamos construir todos os níveis aqui, tá? Nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. De P. Não, de Q.
Então a gente tem esses 7 subníveis, cada um com sua nomenclatura. Bacana. E aí, cara, a gente vai produzir nelas um degrauzinho. E cada degrauzinho, ele vai significar, a gente vai produzir os degraus, cada um ele vai significar um nível diferente. Aqui. Nível diferente. No primeiro degrau, no primeiro andar aqui, ó, é a camada S. Todos têm a camada S. Aqui eu vou botar um S, porque faz referência a 1, né? Aqui eu vou botar 2S, que faz referência a 2. E outra coisa que a gente utiliza as subcamadas em minúsculo. Vai ser camada 3S, 4S, 5S, 6S, camada 7S. Tá? S de cá. Na segunda camada, o que vai acontecer? A camada 1, ou a camada K, ela só vai ter um nível. A camada L, que é a segunda camada, ela vai ter o segundo nível. E esse segundo nível vai se repetir em todos. Camada 2P, camada 3P, 4P, 5P, 6P, camada 7P. Tá? Na próxima camada, ela não vai ter nem a camada 1 nem a camada 2, quer dizer, a camada 2 vai ter P, a camada 3 vai seguir para a próxima camada, que é a camada D. Então aqui vai ser 3D, 4D, 5D, 6D, tá? E aqui eu vou botar 7D, depois a gente vai reorganizar ela. Quando chega na próxima camada, eu não vou ter a camada 1, não vou ter a camada 2 e não vou ter a camada 3. Eu vou ter a camada 4. E faz a escada. Vai ter o 4F. E aqui vai ter a descida da escada. Começa com 5F. Quando ele faz a descida da escada, ele volta para ter essa distribuição eletrônica aqui. Ó. Ele fez a escada, aí chegou aqui, ó, ele repete a última e ele volta a ter distribuição eletrônica. Ele vai descendo as escadas agora. Ele vai e forma esse contexto aqui agora que vocês estão vendo. Ele forma esse esquema de organização da nossa escada. Tá? E aí, vale lembrar, na camada S, eu posso distribuir no máximo 2 elétrons, né? Na camada P, eu posso distribuir no máximo 6 elétrons. Na camada D, 10 elétrons. E na camada F, 14 elétrons. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica, eu posso organizá-las dessa forma que vocês estão vendo aí. K, L, M, N, O, P e K, e pode estar só essa distribuição eletrônica. Bom, a gente tem diversas formas de representar ela na nosso cotidiano. Vou ver aqui. Distribuição eletrônica de nível. Quero ver se eu acho um mapinha para a gente poder visualizar. Um mapa bonito, né? Acho melhor isso daqui. Então, isso que eu fiz aqui, ó, gente, é essa representação que está aqui. Ó. Ela é igualzinha. Ó. Se vocês pararem para ver, ela é igualzinha. Tá? Eliminar o P e Q. Só que ela só tem um espaçamento menor. Então, eu reproduzi mentalmente isso daqui, porque eu lembro que
Primeiro começa com 2s e ele vai escadinha. Ele desce a escada, depois ele sobe, ele desce a escada, depois ele volta e sobe a escada. Até a camada K, onde ela para. Camada Q, né? E para nisso daí. Quando a gente vai falar, quando a gente vê essa representação, a gente precisa entender o que significa cada um desses elementos. Então a gente precisa compreender claramente o que tem nesses valorizinhos aí. Cada um deles representa, porque assim a gente consegue se identificar e entender sua organização. Então eu tenho aqui, vou misturar as letras, né? Eu tenho aqui um 2P3. 2P. Vai ficar 2P3, ótimo. Então aqui um 2P3. Bora entender o que significa esse 2P3 aqui. 2P3. O que significa essa representação? O 2P3 é o 2P, ó, ele pode caber 6, mas só tem 3. É melhor, eu vou deixar 2P3 mesmo, porque é o que dá para fazer mais facilmente agora. Então, bora prestar aqui atenção. Cada um desses elementos, ele dá uma informação. O 2, ele diz a camada. Ou o nível de energia. O P, ele dá a informação da subcamada, né? Ele dá a informação do subnível. Certo? E o 3 nada mais é do que o total de elétrons encontrados. Tá? Então a gente tem esses 3 grupinhos aqui. Ó. Temos o subnível, a camada, subnível, total de elétrons encontrado. Então quando a gente vê essas informações, a gente consegue localizar com mais clareza como é que está organizado a distribuição eletrônica e onde está cada um desses elementos químicos. Tá? Aí outra coisa que a gente tem aqui. A gente tem uma organização, e a nossa estruturação, ela é sempre dada, né, quando a gente fala da quantidade de energia, elas sempre se organizam dos que têm menos energia para os que têm mais energia, tá bom? E aí, nessa organização, ela é feita justamente com as setinhas nessas diagonais aqui. Ó. Elas vão passando e vão seguindo essa ordem de crescimento. Então, se eu pegar isso daqui, começar a organizá-la, como é que vai ser a sua estruturação na hora de distribuir eletronicamente? Eu começo aqui com um S2, depois do S2, ó, a seta vem para cá, acabou a seta, acabou essa linha, aí eu vou ao caminho 2. Ele vai para o 2S2. Acabou o 2S2, eu vou para o caminho 3. No caminho 3 eu tenho 2 itens e eu boto eles nessa ordem. 2P6 e o segundo item 3S2. Acabou a terceira linha, eu vou para a quarta. Na quarta linha, 3P6 e ó, 4S2. Acabou a quarta linha, eu vou para a quinta linha. E aqui então, 3D10, 4P6, 5S2. E aí eu sigo para a sexta linha e faço esse mesmo composto. Até eu chegar na sétima linha, na oitava linha, né? Tenho a sétima linha e tenho a oitava linha. Geralmente, assim, muito dificilmente, vocês vão passar chegar na coluna 6, tá? Só se botarem algum exercício sacando, mas dificilmente você chega nesse indicador. Geralmente você chega até os 5 P6, tá bom? Pelo menos nos elementos que a gente faz a distribuição eletrônica os mais normais de se realizar. Como, por exemplo, esse de carro. Eu tenho o sódio. O sódio, ele tem número atômico 11. O que significa ter esse número atômico 11? Isso aqui significa o quê? Esse 11 significa que ele tem 11 prótons. E se ele é um elemento neutro, ele tem
11 elétrons. Porque todo elemento neutro vai ter exatamente a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Tendo esses dois valores, eu consigo fazer a distribuição eletrônica desse sódio seguindo esta regra aqui. Tá? Eu consigo fazer a distribuição dele seguindo justamente essa regra. Eu vou reduzindo o número de elétrons que tem aqui até ele zerar os elétrons que tem aqui. Então pensa comigo aqui. Vou fazer de outra forma. Eu vou começar a distribuição com 1s2. Se eu tirei dois, já distribuí 2 dos 11 elétrons, fica faltando 9. Então eu vou continuar. 2s2. Os 11 elétrons eu distribuí já 4. Depois do 2s2 vem um 2p6. 2p6. Os 11 elétrons que eu tinha, eu tirei 2, fiquei com 9. Tirei 2, fiquei com 7. Tirei 6, fiquei com 1 elétron só. Depois do 2p6, ó, vem para o 3s2. E aí, apesar daqui caber 2 elétrons, eu só tenho 1. Então eu só coloco esse 1 elétron aqui. Então a distribuição eletrônica desse composto é essa de cá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nessa distribuição, eu consigo organizar quantos elétrons eu tenho em cada camada. Como vocês viram aqui, ó, aqui é a camada 1. Então, na camada 1, que é a camada K, eu tenho 2 elétrons. Tá? Aqui é a camada 2. A camada 2, ó, eu tenho esse e tenho esse. Então, se eu tenho duas subcamadas, eu somo os elétrons das subcamadas para achar a camada 2. A camada 2, que é a camada L, eu tenho, então, 6 mais 2, 8 elétrons. Bom, e na camada 3, que é essa última camada aqui, né? Camada 3, que é a camada M, tenho mais um elétron. Então, com a distribuição de subcamadas, eu consigo identificar cada uma das camadas e ver quantos elétrons tem em cada uma delas. Se você buscar, curiosamente, olha, como a gente falou, esse aqui são revisões que a gente já falou, tá? Essa camada aqui, a última camada, nós chamamos, né? Camada de valência. Por chamar de camada de valência, ela é justamente a última camada. Quando a camada de valência tem um elétron na camada, significa que ela é do grupo 1A da tabela periódica. Então, se você pegar a tabela periódica na linha A, você vai ver que esse elemento ele está lá. Além disso, com essa informação aqui, ó, você sabe que ela está no terceiro período. Tá? Então, esse 3 aqui, a gente sabe que ela é família 1A e sabe que ela é do terceiro período. Então, se você olhar a terceira linha mais a primeira coluna, você acha o elemento que está representado aqui, que é o sódio. Quem tiver acesso à tabela periódica, aí já pode observar isso. Vou pegar uma tabela periódica boa aqui para a gente utilizar. Periódica. Grande. Aí. Então, observa aqui o que eu estou falando. Ó. A gente já tinha organizado. Observe que a gente está trazendo a informação. Deixa eu abrir aqui. Atenção aqui, cara. Totalmente atenção aqui. Um minutinho. Ora, vou dar minha vida. Ó, esse negócio. Observa aqui. Temos a tabela aqui. Então, como ele falou lá, ele faz parte da família 1A,
Ou seja, um A que está aqui, né? Que é 2A. Aí vem, né? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, e aqui é 8A usando. Faz parte da família 1A, então eu já sei que ele faz essa coluna. Como ele está no terceiro período, cara, a gente conta o período. Ó. Primeiro período, terceiro período. Tá? Primeiro período, segundo período, terceiro período. Onde é que ele está aqui, ó? Achamos um posto. A distribuição eletrônica que a gente está fazendo. Bom, utilizando essa mesma tabela, vamos fazer a distribuição eletrônica de mais um elemento. A gente vai botar um elemento com um pouco mais de material, como o ferro. Certo? O ferro tem 26, número atômico 26. Tá? O ferro, como ele não é um elemento representativo, a gente não vai conseguir achar a sua quantidade de elétrons na camada de valência pela representação. Apesar que também a gente tem um representador que facilita essa identificação para a série B, mas aí, como ele não é um foco essencial, a gente não vai tocar nele. Bora lá, tenho 26 elétrons. Bicho, se eu tenho 26 elétrons, eu consigo distribuir esses 10 primeiros. Viu? Seguir 1s2, tá? Vem o próximo. 2s2. Vem o próximo. 2p6. E até o próximo 3s2. Então, bora contabilizar isso aqui. Ó. Tenho 26 elétrons. Eu tirei 2, ficou 24. Tirei 2, ficou 22. Tirei 6, ficou 22 menos 6 dá 16. Tirei 2, ficou 14. Então, 14 elétrons ainda para distribuir. Depois do 3s2, ó, vimos 3p6. 3p6, tirei 6 elétrons, ficou 8 elétrons para distribuir. Tá bom? Depois do 3p6, vem 4s2. Aqui, ó, 4s2. Tirei mais 2 elétrons, ficou 6 elétrons para distribuir. Vou ficar mais para o lado desse daqui, para a gente conseguir fazer tudo numa linha só. Mais ou menos ali. 4s2, sobrou 6 elétrons. Agora eu tenho aqui, ó, depois do 4s2, tem o 3d10. Só que como eu só tenho 6 elétrons, então vai ficar aqui, ó, 3d6. Fechou. Ou seja, ficou sobrando ainda 4 elétrons possíveis para a gente poder organizar nessa distribuição. Certo? Observe como eu só faço subtrair os elétrons totais aqui, já que eu sei que o número atômico é o mesmo número de elétrons e de prótons. Tá? Localizei aqui, identifiquei essa posição. Agora a gente vai entender um outro ponto importante. A gente precisa aprender a localizar duas coisas. Ó. Localizar camada de valência, tá? E subnível mais energético. Então, como é que a gente consegue descobrir o que é uma camada de valência e um subnível mais energético? Observe o seguinte. A camada de valência nessa distribuição eletrônica. A camada de valência é a última camada a receber elétrons. Pronto. Então, no caso, ela sempre terá o maior número na frente. Então, preste atenção nesses dois elementos aqui. A camada de valência vai ser sempre o elemento que tiver o maior número na frente. O maior número na frente está aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, aqui, ó, o número maior do NA é o 3. Então, esse de cá é a camada de valência. Continua, ficou legal, não? Esse número de cá, então aqui, ó, é a camada de valência, certo? Eu boto CV para ficar mais fácil de entendimento, certo? Aqui, nesses de cá, o último número é o 3D6. Só que o maior número na frente é o 4. Então, a camada de valência vai ser esse de cá, ó, o 4. Tá bom, gente? É assim que a gente identifica. Tá? Perceberam isso? É o maior número na frente.
Pronto. Quando a gente vai falar de subnível mais energético, o que é que eu estou falando? Vai ser o último termo da distribuição em ordem crescente de energia. Então, o último termo da distribuição, ele vai ser justamente o subnível mais energético. Aí a gente vem para cá, ó. No de cá, o subnível mais energético é aqui, ó, o 3S1. Então, aqui é o subnível mais energético. Tá? É o subnível mais energético. Tá bom? Na de cá, e coincidentemente, ó, esse subnível ficou no mesmo nível da camada de valência. Isso pode acontecer. No ferro, o que aconteceu? O subnível mais energético, ó, é o último nível que está. Então, esse de cá, esse daqui é o subnível mais energético. Tá? É o subnível mais energético é esse de cá. E ele não coincidiu com a camada de valência. Então, nem sempre a camada de valência vai ser o subnível mais energético de um determinado elemento químico. Pronto, pessoal, vocês pegaram essas informações iniciais aqui. Conseguiram entender essas informações iniciais? Alguma dúvida? Alguma dúvida, Ilana? Por favor, fala para a gente poder retomar. Uma coisa para vocês saberem. Vocês têm que aprender a construir essa tabela, tá, gente? É importante. O que, que a gente precisa fazer? O lance é o seguinte, tipo, quando a gente manda os exercícios, a gente pede para vocês irem fazendo, é justamente para que vocês vão fortalecendo esse conhecimento. Porque quando a gente tem conhecimento que a gente precisa ficar fazendo esse tipo de localização, é importante que se façam os exercícios que a gente manda pós-trabalho. Tá? Olha aqui. Aqui é a tabela de subnível mais energético. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiá-la, eu vou puxar para cá, e aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica de mais alguns elementos. Certo? Então, bora pegar uns elementos aqui na tabela periódica. Eu vou até anotar aqui ainda. Vou ter o print mesmo. Bora fazer a distribuição eletrônica do níquel. Tá? Distribuição eletrônica do arsênio. Vou fazer a distribuição eletrônica de um número grande. O bário. Peguei 3 números para a gente fazer a distribuição eletrônica. Isso de cá. Com isso de cá, a gente consegue meio que variar algumas dessas informações. Então, bora lá. Bora fazer essa distribuição eletrônica deles aqui. Observa aqui. O níquel, número atômico, 28. Aqui. Níquel, número atômico, 28. Bora fazer a distribuição eletrônica. Como é que eu vou fazer? Eu vou distribuir todos os elétrons do níquel. O níquel, vamos lá. Um S2, ele tinha 28. Tirei 2 elétrons, fui para 16. Depois, fiz a primeira linha, eu vou para a segunda. 2S2, 2S2. Distribuir mais 2 elétrons, vai para 24. Tá? Não tem mais, eu vou para a terceira linha. 2P6, aqui, ó. 2P6, distribuir mais 6 elétrons, de 24 menos 6 dá 18. Depois de 2P6, eu tenho mais um degrau, 3S2. Aqui, ó, 3S2. Distribuir mais 2 elétrons, vem para 16. Depois disso aqui, acabou a linha, eu venho para a linha de cá, linha 4. E vem 3P6. Deixa eu aqui, ó. 3P6. Eu tirei mais 6 elétrons, e agora eu tenho 10 elétrons. Depois do 3P6, eu tenho 4S2. Então aqui eu tenho 4S2. Distribuí mais 2, ficou 8 elétrons. Depois do 4S2, acabou a linha, eu venho para a próxima, que é a linha 5. Eu tenho 3D10.
Como eu só tenho 8 elétrons, 3d10, eu vou botar o que sobrou, os 8 elétrons. E aí eu tenho a minha distribuição eletrônica. Tá? Pronto. Na distribuição eletrônica, aí eu pergunto, qual é a camada de valência? A camada de valência é a camada que está maior número na frente. E aqui é o 4. Então, essa aqui é a camada de valência. E o subnível mais energético? Professor, Pode falar, que bom que alguém está falando. e por que parou no 8 naquela conta lá? Por que parou no 8 aqui? Não, na conta antes que eu tava tirando, distribuindo os elétrons. No de cá, no ferro? Não, na parte que você tava fazendo tipo 26, aí menos 2, Ah, tá bom. 4. Bora fazer de novo aqui. Bora fazer de novo. Eu entendi. Ó, bora fazer de novo aqui, passo a passo. Vou até aproximar para deixar grandão. Tem 28 elétrons, né? Até aí tudo bem. Distribui 2, não tem mais 28, tenho 26, fechou? Distribui mais 2, não tem mais 26, tenho 24 agora. Dos 24, distribui mais 6, não tenho mais 24, eu tenho 18. Tá? Dos 18, distribui mais 2, eu não tenho mais 18, agora eu tenho 16. Dos 16, distribui mais 6, eu não tenho mais 16, eu tenho 10. Dos 10, distribui mais 2, eu não tenho mais 10, eu tenho 8. Tá? E esses 8, distribui esses 8, agora eu não tenho nada. Eu só não botei, né, que eu não finalizei aqui, no nada. Tá? Mas a gente distribuiu todos os elétrons, né? Não sobrou elétron aqui na minha distribuição, não. Fui eu que não cortei o último, porque eu achei que não precisava, mas precisou. Tá? Então eu tenho isso daqui. Vou fechar aqui, a gente vai fazer do próximo para entender esse processo. Aqui é a camada de valência e aqui ó, é o subnível mais energético. Essa aqui é a representação que eu criei agora. Tá? Esse de cá. Coincidentemente, nem sempre a camada de valência vai ser o subnível mais energético. O que é o feito? Bora fazer aqui, ó, do arsênio. O arsênio, que é o AS, ele tem número atômico 38. Tá? Bora fazer a distribuição do mesmo jeito que eu fiz anterior. Se eu tenho 38, significa que eu tenho 33, né? Significa que eu tenho 33 elétrons. Como é que a gente faz a distribuição? Eu vou seguir a essa tabelinha aqui e vou continuar com a minha distribuição normal. Então eu pego aqui, ó, um S2, tirei 2 elétrons, tiro 2 elétrons, fica 31. Vou por 2S2, tirei mais 2 elétrons, de 31, eu vou para 29. Tá? Aí já saí dessa primeira linha, já saí da segunda, já estou na terceira linha. Na terceira linha, eu tenho aqui ó, 2p6. Vou dar aqui 2p6 e tiro 6 elétrons. Sai de 29 para 23. Tá, massa. Depois do 2p6, eu tenho 3 2s. 3s2, né? Tirei mais 2 elétrons, fui para 21. Saí dessa camada, vou para a camada 4. Na camada 4, eu tenho 3p6. Então aqui eu tenho... Eu vou até melhorar aqui para a gente pegar tudo. Aqui eu tenho 3p6. Eu tirei do 21, tirei 6, ficou 15 elétrons. Tá? Depois de 3p6, eu tenho 4s2. Então eu tenho 4s2. Dos 15 eu tirei mais 2 elétrons, ficaram 13. 4s2, eu vim para aqui, para a camada 5. 3d10. Aí eu tenho 13 elétrons, ainda vai sobrar elétrons. Então, ó, vou botar aqui, ó, 3d10 sobrou elétron, 3 elétrons. Então aí eu venho para a minha última camada, que é a camada 4p6. Na camada 4p6, como eu só tenho 3 elétrons, eu boto apenas esses 3 elétrons. 4p6. Aí eu tiro isso daqui e sobrou 0 elétrons. A distribuição completa. Certo? Agora, curiosamente aqui, preste atenção nessa relação. A camada de valência, ela vai ser a camada 4. Certo? A camada 4. Só que eu tenho um 4 aqui e tenho um 4 aqui. Uma camada de valência é a camada que tem o maior número, essas duas são a camada de valência. Elas duas fazem parte da camada de valência. Tá? Porque a camada ela é dividida em subcamadas.
Então, por exemplo, essa daqui, ó. Nessa daqui, a camada de valência 4 tem 2 elétrons. Na camada de valência desse, ele tem 2 elétrons. Tá? Nessa de cá, eu tenho esses dois componentes. Esses componentes, eles são a camada de valência. Só que a camada de valência, ela vai ter quantos elétrons? Ele vai ter justamente a soma desses elétrons nessa camada. 6 mais 2, ele tem 8 elétrons na camada de valência. Tá bom? É assim que vai funcionar. Consequência agora, a gente tem essa de cá, que vai ser essa de cá, que é o subnível mais energético dessa. E aqui o subnível mais energético é específico, é esse de cá. É o subnível mais energético. Bom, chegou nesses dois grupinhos aqui de organização. O subnível mais energético é o que tem mais elétrons? É o último. É sempre o último. Não entendi. Sempre o último. Tá? É uma coisa que você tem na cabeça. Subnível mais energético é sempre o último. Agora, a camada de valência é o que tiver o maior número na frente. Porque os números... Aqui tem o número 10, mas o número é na frente, ó. Tem um 3 aqui, tem um 4. Então, esses dois que é o 4, eles sim são a camada de valência. Bom? Bora fazer a distribuição agora do bário. O bário está aqui, ó, 56. Ou seja, significa que ele tem 56 elétrons na camada de valência. Ou seja, vai ser maior que essa daqui, gente. Para facilitar a vida da gente, quando a gente faz a distribuição eletrônica de números que vão ser maiores do que a gente já fez, eu posso utilizar essa parte de cima aqui até justamente chegar nesse valor. Tá? No valor que tem aqui. No valor máximo. Né? Então, bora lá. Eu botei 4 PCs aqui, ó, gente. Vacilo meu, ó. Tinha 3 elétrons, então não é 4 PCs, é 4P3. Só tinha 3 elétrons. Então a camada de valência, ela não vai ter 8 elétrons, ela vai ter 2 mais 3 e dá 5 elétrons. O que a gente verificou para descobrir. Então, gente, eu vou pegar até esse daqui, ó. Até essa parte de cá, eu vou copiar isso daqui, porque eu sei que exatamente essa mesma quantidade, essa distribuição vai ser igual. O que vai mudar é depois dela. Então, bora lá, ó. Eu só vou copiar de cima. 1s2, perdeu 2 elétrons, ficou com 54. 2s2, perdeu 2 elétrons, ficou com 52. 2p6, perdeu 6 elétrons, ficou com 46. 3s2, perdeu 2 elétrons, ficou com 44. 3p6, perderam 6 elétrons, ficou com 38. 4s2, perdeu 2 elétrons, ficou com 36. 3d10, perdeu 10 elétrons, então ficou com 26. E a partir daqui eu volto para minha distribuição, que eu não finalizei, né? 4p, o máximo que o p tem é 6, né? Aqui, ó. 4p6, vou ter que reduzir para a gente caber mais aqui. 4p6, então boto 6 elétrons aqui, ele perdeu 6 elétrons, ficou com 20. Depois do 4p6, vem o 5s2. 5s2, perdeu 2 elétrons, ficou com 8. Depois do 5s2, a gente vem para a camada 6. Tá? Na camada 6 tem 3d10. Desculpa, 4d10. Então aqui, ó. Vai ter 4d10, tinha 10 elétrons, ou 18 elétrons, ficou com 8. Depois do 4d10, tem o 5p6. Vou botar aqui, ó. 4d10 tem um 5p6. 5p6 tinha 8 elétrons, ficou com 2. Tinha 8 elétrons, distribuiu 6. Ficou com 2. Tá? E depois do 5p6 tem o 6s2. Tá? 2. Vem aqui, ó. 6s2 tinha 2 elétrons, zerou. 0 elétrons. Então a minha distribuição do bário foi enorme, tá vendo? Quanto maior o número, maior a distribuição. E aí a gente vem para as informações. Qual é a camada de valência? A camada de valência... Estou botando em vermelho essa. A camada de valência é o 4s2. Ela tem 2 elétrons aqui. Ela tem o maior número aqui. Tá vendo?
Só que nesse caso, a camada de valência também é o subnível mais energético. Aconteceu essa consequência aqui dos elementos. Bom, turma? Então, aqui está a primeira parte dessa atividade. A gente vai fechar aqui a aula, para não se estender muito. Eu recomendo que vocês reassistam essa aula, peguem essa ideia da distribuição eletrônica com clareza, porque na próxima aula a gente vai falar sobre, vai ser a avaliação da gente, e aí depois dessa aula a gente vai falar sobre distribuição eletrônica de íons, de ânions, de cátion e íons, na verdade. Bom, no mais, é isso daqui. Alguém tem uma dúvida aí para perguntar, alguma coisinha? Ou a gente pode dar por encerrada essa atividade? Bom, Professor, colocar a distribuição para tirar print. eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Você tá lá no grupo? Tô. Eu mando lá agora, eu vou tirar print e mando lá. Só vou fazer a chamada aqui. E aí para liberar vocês também, tá bom? Aí você não manda, você me cobra, professor, o print. Ah, esse aqui veio. Camila chegou. Mili chegou. Gerson chegou. Carol. Laine não tá aqui. Liza não tá aqui. Beca e Ali. Ali tá aqui. Pronto, galera. No mais esse daí, tá bom? Eu vou encerrar aqui agora. Eu vou mandar para vocês os prints lá e aí vocês acompanham. Tá bom, gente?